a gente vai falar hoje, o tema de hoje da nossa aula, não deu tempo de eu preparar os slides, então hoje vai sem nada na tela ali, mas a gente vai falar de um assunto que nós já viemos, acho que já comentamos lá mais perto do meio do ano, a gente comentou que é a vida espírita. Como que é a vida nossa do outro lado? Essa é a grande pergunta que a gente tem. Como é que é do outro lado? A gente fica flutuando, né? Que nem balão de gás solto no ar. Como é que é? A gente não tem muita ideia do que é. Quem procurar, quem for ler o Livro dos Espíritos, vocês vão encontrar lá a vida espírita. E o Kardec, ele discorre bastante a respeito desse assunto. Quando nós estamos entre dois períodos de encarnação, encarnação é esse momento que nós estamos vivendo, ou seja, somos espíritos que estamos dentro de um corpo de carne. Quando esse corpo de carne deixa de viver, morre, é aquilo que a gente chama de morte, o corpo vai virar o quê? Do pó viestes ao pó voltarás, ou seja, volta a ser um agregado, a gente volta a virar poeira. Porém, nós, que somos o espírito, que somos a essência, permanecemos do mesmo jeito que nós somos. Do mesmo jeito, Adilson? Do mesmo jeito. Eu sou baixinho, pouco cabelo, é do mesmo jeito que eu vou estar lá do outro lado. Né? Mas por que isso? Eu não posso ser mais alto, que não sei o quê. A minha memória é o que faz com que eu seja daquele jeito. A forma que eu levo para o outro lado é a forma que a minha memória me faz. Quando eu olho no espelho, o que eu vejo? Esse. Né? Como que a minha memória é? Quando eu penso em mim, como eu penso? Desse jeito. Então é assim que eu me apresento lá do outro lado. Mas esse período que a gente está lá do outro lado, nós somos chamados de espíritos errantes. Dentro do espiritismo a gente chama de espíritos errantes. E errantes nesse caso não quer dizer que seja errado, que comete erros, não é isso. Errante significa sem moradia fixa. A pessoa que está errante, aquela pessoa que não tem lugar fixo para morar. Ou seja, não tem um corpo para habitar. Está esperando a oportunidade para voltar numa outra vida, para viver dentro de um outro corpo. Por isso, somos espíritos errantes. Esperando a chance de voltar para uma nova encarnação, para que a gente possa viver de novo, que a gente possa aprender, né, com a vida, porque é esse o objetivo que a gente tem na encarnação, aprender. Não só conhecimento intelectual, que a gente precisa disso também, mas principalmente o conhecimento moral. Como conviver com os outros. E é claro, já que a gente está aqui, a gente procura fazer todo o bem possível para poder apagar os nossos erros do passado. Mas se a gente trouxer isso para a nossa mentalidade de escolar, como a gente tem, seria mais ou menos o seguinte: eu não passei nas provas, mas a professora vai dar o quê? Vai dar a chance de a gente fazer um trabalho para poder ganhar ponto e assim a gente passa adiante. Então o que acontece? Quando a gente vem em uma outra encarnação, a gente vai aprendendo experiências novas e tentando corrigir os erros do passado através da prática do bem. A gente normalmente pensa, né? Eu fiz lá, tenho que pagar agora o meu erro do passado. A gente não paga, a gente corrige, a gente conserta, a gente faz da maneira certa para compensar o erro que a gente fez no passado. Esse retorno, essa reencarnação nossa, essa volta para uma outra vida, ela pode acontecer imediatamente após o desencarno, ou seja, eu desencarno agora e de repente já me ligo a um ser que está sendo gerado, um corpo que está sendo gerado. Isso é muito raro. Né? Quem assistiu aquela novelinha que passou às 6 horas da manhã, que tinha a Índia Serena, né? que a Priscila Fantini, né? que ela morreu, fez uma estrela cadente, ela já nasceu do outro lado. Não é assim. Né? A gente se liga ao corpo físico não na hora do nascimento, quando a gente sai de dentro da mãe. A gente se liga ao corpo físico na hora da concepção. E isso demanda um certo planejamento. Não é assim instantâneo. Mas, de todo caso, é possível? É raro, mas é possível. O que normalmente demora, o que a gente normalmente vê, tanto nos livros quanto nas instruções que a gente tem, é que isso pode demorar um pouco mais de tempo. Quanto tempo? Depende realmente da necessidade de cada um. Alguns podem ser alguns meses, alguns anos depois, alguns ficam alguns séculos lá do outro lado esperando a vez. Teve um autor há muito tempo atrás que ele falou o seguinte: na Idade Média, ou seja, lá 1300 e pouco, 1200 e pouco,
o período entre uma encarnação e outra era de 300 anos. Né? Por quê? Porque não tinha onde você vai morar, não é verdade? Não tinha corpo, a população mundial era muito pequena. E o que existia, é claro, uma renovação muito grande, porque a expectativa de vida era pequena, mas tinha pouca gente nascendo. Agora, em relação a hoje. Hoje, nós somos 8 bilhões de pessoas. Eu não sei, não entrei para pesquisar, mas quantos milhões de pessoas nascem todos os dias? São espíritos que estão voltando para viver na Terra. Hoje em dia, morre menos gente do que morria naquela época. Nós temos uma expectativa de vida muito maior, por isso que a gente está com esse planeta inchado do jeito que está, 8 bilhões de pessoas. Mas, então, e esse mesmo autor que falou que se na Idade Média demorava 300 anos, a média hoje em dia seria em torno de 30 anos a gente ficar esperando do lado de lá. Então, renascer não é uma coisa fácil. Renascer, a gente pede para renascer. Tá? Aqueles que têm consciência pedem para voltar para o mundo. Aqueles que não têm consciência, aqueles que erram demais, eles querem fugir de tudo quanto é jeito. Mas chega um momento que não tem como. São obrigados realmente, pela própria lei, pela lei natural, eles têm que voltar a reencarnar no corpo físico.